Então, hoje a leitura de Levítico, capítulo 26. Não faça para vocês deuses que nada valem, nem imagem esculpida, nem coluna sagrada, e não ponha na sua terra nenhuma pedra esculpida para se curvar diante dela, pois eu sou Jeová, seu Deus. Vocês devem guardar os meus sábados e ter reverência pelo meu santuário. Eu sou Jeová. Se continuar a andar nos meus decretos e guardar os meus mandamentos, e se cumprirem, e eu lhes darei chuvas no tempo devido, e a terra dará sua produção, e as árvores do campo darão seus frutos. A debulha se estenderá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas se estenderá até a semeadura. E você comerão o seu pão à vontade e morarão em segurança na terra. Vou estabelecer a paz na terra e vocês se deitarão sem que ninguém os faça ter medo. E livrarei da terra dos animais selvagens e a espada da guerra e não passará pela sua terra. Vocês certamente perseguirão seus inimigos e eles cairão diante de vocês pela espada. 5 de vocês perseguirão com 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e seus inimigos cairão diante de vocês pela espada. Eu mostrarei favor a vocês, e os farei numerosos, e os multiplicarei, e guardarei o meu pacto com vocês. Enquanto ainda estiverem comendo da colheita do ano anterior, vocês terão de se livrar dela para dar lugar à nova. E porei meu tabernáculo entre vocês, e eu não o rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Eu sou Jeová, seu Deus, que os tirei da terra do Egito, para que não façam mais escravos deles. E quebrei o seu jugo e os fiz andar de cabeça erguida. No entanto, se vocês não me escutarem, nem cumprirem todos os meus mandamentos, e se rejeitarem os meus decretos, e se vocês abominarem as minhas decisões judiciais, de modo a não cumprir todos os meus mandamentos e violarem o meu pacto, e eu lhe farei o seguinte: com punição, trarei sobre vocês aflição, tuberculose, febre ardente, fazendo seus olhos falhar e sua vida definhar. Vocês semearão a sua semente, simplesmente em vão, pois os seus inimigos os comerão. Eu me voltarei contra vocês e vocês serão derrotados pelos seus inimigos, e os que os odeiam os oprimirão, e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se ainda assim vocês não me escutarem, terei de castigá-los 7 vezes mais pelos seus pecados. Quebrarei o seu orgulho obstinado e farei com que os seus céus sejam como ferro e sua terra como cobre. Vocês gastarão as suas forças que é em vão, visto que a sua terra não dará produção e as árvores da terra não produzirão frutos. Mas se persistirem em andar em oposição a mim e em se recusar a me escutar, terei de golpeá-los 7 vezes mais, segundo os seus pecados. Vou enviar contra vocês os animais selvagens e ele os deixará sem filhos. Acabarão com os seus animais domésticos e reduzirão a população de vocês, e suas estradas ficarão desertas. Se, apesar dessas coisas, vocês não aceitarem a minha correção, insistirem em andar em oposição a mim, então eu também andarei em oposição a vocês. E eu mesmo os golpearei 7 vezes pelos seus pecados. Trarei sobre vocês uma espada que fará vingança por terem violado meu pacto. Se vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei doenças entre vocês, e vocês serão entregues nas mãos de um inimigo. Quando eu destruir o seu suprimento de pão,
10 mulheres assarão o pão de vocês num único forno e racionarão o pão por peso, e vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso vocês não me escutarem e insistirem em andar em oposição a mim, intensificarei a minha oposição a vocês, e eu mesmo terei de castigá-los 7 vezes pelos seus pecados. Então, vocês terão de comer a carne dos seus filhos, e comerão a carne de suas filhas. Destruirei os seus altos sagrados, derrubarei os seus altares de incenso, e enviarei os seus cadáveres sobre os cadáveres dos seus ídolos repugnantes. E eu terei aversão de vocês e os abandonarei. Entregarei as suas cidades à espada e desolarei os seus santuários, e não sentirei aroma agradável dos seus sacrifícios. Eu mesmo vou desolar a terra e os seus inimigos que moram nela, e olharão espantados. Espalharei vocês entre as nações, e vou desembainhar a espada atrás de vocês. A sua terra ficará desolada e as suas cidades serão devastadas. Naquele tempo, a terra saudará os seus sábados todos os dias em que estiver desolada. Enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos, então terá descansar, visto que ele deve saudar os seus sábados. Ela descansará todos os dias em que estiver desolada, pois não descansou nos sábados em que vocês moravam nela. Quanto aos que sobreviverem, farei com que o coração deles se encha de desespero nas terras dos seus inimigos. O ruído de uma folha, sendo levada pelo vento, os fará fugir, e eles fugirão como se foge diante da espada, e cairão sem que ninguém o persiga. Eles tropeçarão uns nos outros, como os que fogem da espada, mesmo que ninguém os esteja perseguindo. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos. Vocês morrerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os consumirá. Aqueles de vocês que restarem serão abandonados para apodrecer nas terras dos seus inimigos, por causa do seu erro. Sim, apodrecerão por causa dos erros dos seus pais. Então eles confessarão seu próprio erro e o erro e a infidelidade dos seus pais, e admitirão que se comportarem de modo infiel por andar em oposição a mim. Tornar-se necessário que eu também andasse em oposição a eles e os levasse à terra dos seus inimigos. Então, talvez o coração incircunciso deles se tornasse humilde, e eles paguem pelo seu erro. E eu me lembrarei do meu pacto com Jacó e do meu pacto com Isaque, e eu me lembrarei do meu pacto com Abraão, e me lembrarei da terra, enquanto a terra ficou abandonada por eles. Ela soldou seus sábados e ficou desolada, sem eles, e eles pegaram o seu erro, porque eles rejeitaram as minhas decisões judiciais e abominaram os meus decretos. Mas, apesar de tudo isso, enquanto estiverem na terra dos seus inimigos, nunca se rejeitarem completamente, nem o repelirei, a ponto de exterminá-los, porque isso violaria meu pacto com eles, pois eu sou Jeová, o Deus deles. Em benefício deles, vou me lembrar do pacto com seus antepassados, que tirei da terra do Egito sob os olhares das nações, para ser o Deus deles, e eu sou Jeová. Esses são os decretos nas decisões judiciais e as leis que Jeová estabeleceu entre si e os israelitas no Monte Sinai por meio de Moisés. Agora o capítulo 27. Jeová também disse a Moisés: diga aos israelitas, se um homem fizer um voto especial de oferecer a Jeová o valor estabelecido de uma pessoa. O valor estabelecido de um homem de 20 a 60 anos de idade será de 50 ciclos
de prata, segundo o ciclo padrão do lugar santo. Mas no caso de uma mulher, o valor estabelecido será de 30 ciclos. Se for alguém de 5 a 20 anos de idade, o valor estabelecido será de 20 ciclos, no caso de um homem, e de 10 ciclos, no caso de uma mulher. Se for alguém de 1 mês ou 5 anos de idade, o valor estabelecido será 5 ciclos de prata. No caso de um menino, 3 ciclos de prata, no caso de uma menina. Se for alguém de 60 anos para cima, o valor estabelecido será de 15 ciclos. No caso de um homem, é de 10 ciclos, no caso de uma mulher. Mas se aquele que fizer voto for pobre demais para pagar o valor estabelecido, a pessoa ficará diante do sacerdote e o sacerdote estabelecerá um valor para ela. O sacerdote terá avaliação segundo os recursos daqueles que o fez o voto. Se o voto envolver um animal que puder ser apresentado numa oferta a Jeová, o que for dado a Jeová se tornará algo sagrado. Ele não pode substituí-lo, nem pode trocá-lo, o bom pelo ruim e o ruim pelo bom. Mas se ele trocar um animal por outro, tendo o primeiro animal como o que o substituiu, se tornarão sagrados. Se for um animal impuro, que não pode ser apresentado como oferta a Jeová, o ofertante fará o animal ficar diante do sacerdote. O sacerdote avaliará, então, se, segundo a sua validade, e o animal terá o valor que o sacerdote estabeleceu. Mas, se ele quiser resgatá-lo, dará o valor estabelecido para o animal, acrescido de 1/5. E se um homem santificar sua casa como algo sagrado para Jeová, o sacerdote avaliará segundo a sua qualidade, ela custará o que o sacerdote estabelecer. Mas, se aquele que santificar sua casa quiser resgatá-la, ele dará então o valor estabelecido, acrescido de 1/5, e ele se tornará dele. Se um homem santificar para Jeová parte do campo que ele possui, o valor será estabelecido de acordo com a quantidade da semente necessária para semeá-lo, ou homé. Da semente de cevada valerão 5 ciclos de prata. Se ele santificar seu campo no ano do jubileu, o valor que foi estabelecido não deve mudar. Se ele santificar seu campo depois do jubileu, o sacerdote calculará para ele o valor de acordo com os anos que faltaram até o próximo ano do jubileu, e deve-se fazer um abatimento do valor estabelecido. Mas se aquele que santificou o campo quiser resgatá-lo, ele terá o valor estabelecido, acrescido de 1/5, e um campo continuará a ser dele. No entanto, se ele não resgatará o campo e o campo for vendido a outro homem, não poderá ser resgatado. Quando o campo ficar livre, no jubileu, ele se torna algo sagrado para Jeová, como o campo devoto a ele. O campo se tornará propriedade dos sacerdotes. Se um homem santificará para Jeová um campo que comprou, que não for parte de sua propriedade hereditária, o sacerdote calculará para ele o valor de acordo com o número de anos até o ano do jubileu, e ele dará no mesmo dia o valor estabelecido. É algo sagrado para Jeová. No ano do jubileu, o campo voltará àquele de quem ele comprou, aquele a quem a terra pertence. Todo valor deve ser estabelecido segundo o ciclo padrão do lugar santo. O ciclo deve ser 20 geras. Mas ninguém deve santificar o primogênito dentre os animais, visto que ele nasce como primogênito para Jeová. Quer seja touro, quer seja ovelha, já pertence a Jeová. Se for primogênito de um animal impuro, ele o remi segundo o valor estabelecido, e ele deve dar o valor do animal acrescido de 1/5. Mas se o animal não for resgatado,
será vendido segundo o valor estabelecido. No entanto, nada que um homem devotar e se consciosamente a Jeová, dentre tudo que for seu, pode ser vendido ou resgatado, seja pessoa, seja animal, seja um campo que ele possui. Tudo que for devoto, é algo do Santíssimo para Jeová. Além disso, nenhuma pessoa que tenha sido condenada à destruição pode ser remida. Essa pessoa, sem falta, deve ser morta. Toda a 10ª parte da terra que dá produtos do campo, que é dos frutos das árvores, pertence a Jeová. É algo sagrado para Jeová. Se um homem quiser resgatar algo de sua 10ª parte, deve dar o valor dela acrescido de 1/5. Quanto a toda a 10ª parte dos bois e das ovelhas, e o 10º animal de tudo que passar debaixo do cajado, deve se tornar algo sagrado para Jeová. Ele não deve examinar se o animal é bom ou ruim, nem deve trocá-lo. Mas se ele tentar trocá-lo, tanto o primeiro animal como o que o substituiu deve se tornar sagrado. O animal não pode ser resgatado. Esses são os mandamentos que Jeová, teu Deus, deu a Moisés para os israelitas no Monte Sinai.